Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula eu vou falar sobre as frações. O que é uma fração? Como é que a gente faz uma leitura e a interpretação de uma fração? Bom, as frações fazem parte do conjunto dos números racionais, ou seja, racional, tá? Vem da palavra ratio, que significa rateio. Então, também é divisão, ou seja, frações também são divisões, tá bom? E ela é escrita dessa maneira. Eu tenho um valor, uma barra e um valor abaixo. O que que isso significa? Significa, de forma escrita, que os valores de A e os valores de B, eles pertencem, símbolo de pertencem aqui, parece um ezinho, pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que o valor de B tem que ser diferente de zero. Por que que o valor de B tem que ser diferente de zero? Nós não acabamos de ver que frações significa divisão e não existe dividir por zero. Então, por exemplo, não existe 4 dividido por zero, tá? Então, por isso que B, que é o valor de baixo, tem que ser diferente de zero. E a gente escreve fração desse jeito. Então, quem é o valor de A? Quem é o valor de B? O valor de A, que está em cima, ele é chamado de numerador. E o valor que está abaixo, tá? Ele é chamado de denominador. São só esses dois elementos. Então, o valor de cima é chamado numerador, e o valor de baixo, denominador. E quem são esses elementos e o que eles representam? Para explicar bem isso daqui, eu coloquei 4 figuras aqui. E através das figuras nós vamos identificar cada um desses elementos, o que é numerador, o que é denominador. Vamos para a primeira figura aqui, ó. Eu tenho um quadrado, tá? E ele está dividido em 4 partes. Então, ou seja, como ele está dividido em 4 partes, o meu denominador será 4. Então, o que que significa denominador? Partes divididas. Então, denominador são partes divididas. Vamos para as próximas figuras aqui e a gente já vai identificar, tá, o que é o numerador. Olha para essa segunda figura aqui, é um retângulo. Ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu denominador aqui será 10. Olhando para essa circunferência, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu denominador aqui será 6. E essa última figura aqui, vamos deixar ela à parte um pouquinho, porque depois eu vou explicar, tá, o que acontece aqui. Então, denominador, partes divididas. E agora, o que é o numerador? O numerador é a quantidade de partes que você vai utilizar. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma parte aqui, ó. Então, ou seja, eu vou ter um numerador 1. Então, nessa figura, significa que de 4 partes eu peguei uma, tá? Então, o que que é numerador? Partes utilizadas. Vamos para a segunda aqui, ó. Como eu já dividi em 10, vamos supor que eu vou utilizar 3. Então, o meu numerador será 3. De 10 partes, eu utilizei 3. Agora, esse daqui, o meu denominador é 6. Vamos supor que eu vou utilizar 5 partes aqui, ó. Então, o meu numerador será 5. De 6 partes, eu estou utilizando 5. Tudo bem? E agora, por que que eu falei para deixar essa daqui de lado? Que ela tinha uma coisa diferente. Percebam o seguinte, nas outras 3 figuras, todas elas foram divididas de maneiras iguais.
tá? Essa daqui não. Essa daqui ela está dividida em 4 partes, porém cada uma parte aqui ela tem um tamanho diferente do outro. Por este motivo, não está dividida em partes iguais, isso não constitui uma fração, tá? Então, essa é a particularidade das frações. Então, frações é divisão, só que ela é uma divisão em partes iguais, tá? Guarda isso que vai ficar muito mais fácil. Então, é isso daqui. Fração, divisão em partes iguais. Numerador, quantidade de partes utilizadas. Denominador, quantidade de partes divididas. Agora que eu já consigo ver e interpretar a fração, como é que eu faço a leitura desses valores? Então, vamos aqui para a segunda parte e verificar como é que eu faço a leitura. Para fazer a leitura, eu preciso saber o nome de cada uma dessas partes. Então, quando eu for dividido, tá, por 2, quando o meu denominador for 2, eu digo que é meio. Quando for por 3, terço. Quando for por 4, quarto. E assim sucessivamente. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. 10, eu posso dizer que é décimo. 11, a partir de 11 até 99, eu digo o próprio valor, 11, e a palavra avos em sequência. Certo? Então, aqui, ó, 12 avos. E assim segue sucessivamente até 99. Lá em 100, eu posso dizer que é centésimo. E por fim, 1000, eu digo que é milésimo. Ok? Então, se você quiser, você pode pausar o vídeo, dizer o nome dessas frações aqui, para ver se você entendeu. E aí a gente faz junto. Ok? Então, vamos lá. Olha aqui, a primeira fração, eu tenho 1, 2 é o quê? Meio. Então, eu tenho 1 meio. Na segunda, 3 quartos. Depois, 6 quintos. Olha aqui, ó, passou de 10, então eu tenho 3 dozeavos. Aqui é 10, então eu tenho 4 décimos. Aqui, ó, 100, então eu tenho 5 centésimos. Olha aqui, ó, passou de 10, né? Então eu tenho 7 83 avos. E por fim aqui, como é 1000, então eu tenho 42 milésimos. Beleza? Então, galera, essa é a primeira parte aí da explicação de leitura e interpretação das frações. Espero que tenham gostado e bom estudo!